No final de 2025, o Irã se tornou o centro das atenções mundiais. Isso porque o país conviveu e viveu uma série de protestos que se estenderam em 2026, protestos esses que geraram uma violência sem precedentes dentro do país, com milhares de mortes e também uma censura muito grande à comunicação, à imprensa e tudo mais. Vamos entender nessa aula o que aconteceu no Irã e qual é a origem e o que pode acontecer futuramente nesse que é um país super interessante localizado no Oriente Médio. Muito prazer, meu nome é Léo Miranda, sou professor de Geografia aqui do Humanizando, o seu curso de Ciências Humanas, o maior curso de Ciências Humanas do Brasil. E eu estou aqui hoje com o auxílio luxuoso da minha tela digital, do meu quadro digital, meu tablet, para poder conversar com você um pouco sobre esse cenário. Então, nessa imagem aqui você tem a foto do Trump e do Ayatollah, líder supremo Khamenei do Irã. Bora entender um pouco sobre a lógica das tensões envolvendo Estados Unidos e Irã. Antes de prosseguir aqui, é importante dizer, no início de primeiro semestre de 2025, os Estados Unidos realizaram uma incursão militar, juntamente com Israel, mas inicialmente com Israel e depois sozinhos, no território iraniano, para destruir centrais nucleares, centrais que estavam processando o urânio, que é um elemento radioativo, enriquecendo urânio, e esse material seria um material utilizado para a produção de armas nucleares. O Irã não tem armas nucleares, ao que tudo indica, mas teria a capacidade de produzir pelo menos 15 armas nucleares. Mas as centrais que utilizavam ali centrífugas para poder fazer essa fabricação, esse enriquecimento do urânio, foram bombardeadas pelos B-52, aviões estadunidenses ultra silenciosos, ultra modernos, e acabou que nada de fato aconteceu. Mas a gente vai ver que tem uma certa polêmica também nesse ponto agora. Bora lá então, primeira coisa importante dizer e explicar sobre o Irã é que o Irã é uma república islâmica. O que é uma república islâmica? O Irã é um país, um estado teocrático, é um estado que tem também um governo teocrático xiita. O que é um governo teocrático? É um governo em que as diretrizes, as leis, as ações do Estado e do governo são todas pautadas na religião. Não é algo momentâneo, é algo que o Estado, ou seja, o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo, utilizam. Tá? Só que nem sempre foi assim. O Irã foi governado de 1953 até 1979 pelo Shah Reza Pahlavi, que é esse senhor aqui, ó. Muito bem. O Shah Reza Pahlavi faz parte da família real iraniana. O Irã, que foi uma monarquia até o início da década de 20, e depois se tornou um país parlamentarista. E, ao mesmo tempo, em 53, o primeiro-ministro iraniano sofre um golpe de Estado e o Reza Pahlavi assume o controle do país. Tá? O Shah Reza Pahlavi, é importante dizer que essa palavra Shah é um título real que significa rei. E é importante dizer também que o Irã não é um país árabe, o Irã é um país persa. Ou seja, você tem uma etnia que é diferente da maior parte do Oriente Médio. Né? E o Shah Reza Pahlavi, persa, passa a governar o país e vai governar o país até 79. Importante dizer que o Shah Reza Pahlavi, ele causou ruídos dentro do país, problemas dentro do país. Por quê? Porque o Shah Reza Pahlavi foi acusado de ocidentalizar o Irã, que é um país muito tradicionalista do islamismo, já inclusive que segue a vertente minoritária do islamismo, que são os xiitas, em torno de 14 a 15% do mundo islâmico, e o Shah Reza Pahlavi acabou se aproximando demais do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, fez acordos comerciais desvantajosos para o Irã, importou armas dos Estados Unidos, gastando muita grana e, ao mesmo tempo, investindo pouco em questões sociais. De fato, durante o governo do Reza Pahlavi, você tinha uma maior liberdade de expressão, a população conseguia sair às ruas sem preocupações, como, por exemplo, no caso das mulheres, que hoje têm que usar o véu para cobrir o rosto, caso saiam em espaços públicos. Então, isso não existia antes, durante o governo do Shah, mas em compensação tinha a questão social, que era muito problemática. Em 79, vai acontecer o que a gente chama de Revolução Iraniana.
que alguns chamam também de Revolução Islâmica, né? O que foi a Revolução Iraniana? Em 79, um grupo de jovens insatisfeitos com a situação social do país, lembrando que os jovens geralmente são os que têm menos emprego nesse caso, se reúnem para derrubar o Shah. E, ao mesmo tempo, são jovens que têm uma figura religiosa como a figura central, de referência, que estava asilada na França, o Ayatollah Khomeini, que é um líder religioso, que é exatamente esse senhor aqui, ó, Ayatollah Khomeini. O Ayatollah Khomeini, como é chamado, ele retorna da França para o Irã e acaba sendo levado ao poder com a queda do Shah. O Shah Reza Pahlavi, ele acaba fugindo para os Estados Unidos, busca asilo nos Estados Unidos, asilo político nos Estados Unidos, ok? É importante dizer que após o Khomeini assumir o controle do país, ele vai governar de 79 até 89, quando assume esse outro senhor aqui, o Ali Khamenei, que é o atual Ayatollah iraniano. O Ali Khamenei, ele governa desde então, já está com 86 anos, está com a idade bem avançada já, mas é o líder supremo do Irã. O líder supremo, ele tem qual papel no Irã? O líder supremo, ele tem o papel de estabelecer todas as regras, de autorizar e desautorizar o que ele quiser em relação ao país, tá? Tem presidente no Irã? Tem. O presidente, ele concorre, ele é eleito pela população, mas os concorrentes do presidente, né, a quem vai ser escolhido, né, os candidatos, têm que ser aprovados antes pelo Ayatollah Khamenei. Então, não é bem uma eleição livre, né? Então, tem toda essa questão. Esse governo é um governo, além de teocrático, que vai reprimir duramente opositores. Então, todo tipo de opositor que, inclusive, eram aliados do Shah, ou fogem do Irã ou são silenciados. Por quê? Vão ser presos, muitos vão ser mortos, o governo vai governar o Irã, o governo teocrático passa a governar o Irã com mãos muito firmes, muito opressoras, controlando o acesso à internet, hoje, controlando a liberdade de expressão, a imprensa e tudo mais. Importante dizer, o Irã é um país que tem um forte aparato militar. Como assim? Quando você pega o Irã, tendo em vista a localização geográfica, o Irã está ali entre o Oriente Médio e a parte extremo leste da Ásia, o extremo Oriente, né? Essa localização é muito privilegiada, porque o Irã está no meio do caminho dos dois lados, que são dois lados que têm influência econômica e têm influência militar também dentro da Ásia, do continente asiático. O Irã é um país asiático, né? Agora, ao mesmo tempo, o Irã tem um poder militar muito grande que vai ser construído principalmente através da grana que virá do petróleo. O Irã é um dos grandes produtores de petróleo da Terra, é um dos países que tem as maiores reservas de petróleo da Terra, né? E, ao mesmo tempo, é o país que vai usar essa grana para investir muito em armamento, sabendo que é um governo que não tem a concordância dos países vizinhos, na sua maioria. São pouquíssimos países que apoiam o governo iraniano. Para falar a verdade, o governo iraniano hoje ele tem um apoio, e desde então ele tem um apoio de grupos que são grupos armados que vão atuar dentro dos países vizinhos, como, por exemplo, o Hamas, o Hezbollah e os Houthis no Iêmen. Hoje, grupos que são considerados terroristas. Então, esse é o cenário do Irã. Hoje o Irã tem aproximadamente 3.000 mísseis balísticos. O que é um míssil balístico? Muita gente confunde o míssil com a bomba, né? O míssil ele vai explodir se ele cair em algum território, ok? Mas o míssil ele pode ser a engrenagem para transportar bombas. Bombas como, por exemplo, uma bomba nuclear, enfim. Os mísseis balísticos iranianos são mísseis balísticos altamente tecnológicos, alguns são mísseis hipersônicos, viajam numa velocidade superior à velocidade do som e que poderiam atingir países vizinhos rapidamente, principalmente um país em específico. Eu vou voltar nessa tela daqui a pouco, mas eu queria descer aqui um pouquinho, que uma das grandes preocupações na região, né, um dos países que mais se preocupam com o Irã, é exatamente Israel. Israel é um país que está ali na beira do mar Mediterrâneo e é um país que não tem o reconhecimento iraniano e de muitos países árabes também. Mas o Irã literalmente defende que o Estado de Israel seja aniquilado,
que esse Estado foi construído em território que não era um território que pertencia aos judeus, no caso. Então, esse é o argumento iraniano com relação a Israel. Ao mesmo tempo, a gente sabe que Israel é aliado dos Estados Unidos. Historicamente, Israel é aliado dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, nós temos o Irã como inimigo dos Estados Unidos. Então, trazendo para um contexto mais recente, o que nós temos é o Irã tem uma grande capacidade militar, uma capacidade militar que afetaria diretamente um grande aliado dos Estados Unidos, que é Israel, no Oriente Médio, né? E também apoia grupos que os Estados Unidos consideram grupos terroristas. O Hamas na faixa de Gaza, grupo que foi muito abatido ali, foi muito combatido na faixa de Gaza. Então, assim, hoje você tem um grupo bem pequeno em relação ao que era no passado, o Hamas. Curiosamente, é um grupo sunita, ou seja, da vertente oposta ao xiismo iraniano, mas como é um grupo anti-Israel, isso acaba unindo o Irã e o Hamas. O Hezbollah, que é um grupo xiita do sul do Líbano, que também foi duramente abatido e combatido por Israel e hoje tem também poucos grupos de ação. Os Houthis, esses sim são um grupo ainda não tão combatido por Israel e pelos Estados Unidos, que atuam ali no Mar Vermelho, que é uma região que banha o país chamado Omã, o Iêmen. Na parte oeste do Iêmen, ali na beira do Mar Vermelho, no litoral, você tem um grupo Houthi que bombardeia navios de carga que passam no Mar Vermelho, que é o mar que dá acesso, né, ao canal de Suez, que é uma passagem estreita de terra por onde os navios de comércio, de contêineres, levam mercadorias até a Europa. Então, assim, essa é a grande questão envolvendo hoje o Irã em termos militares. Vou voltar aqui um pouquinho à minha tela, porque eu queria te mostrar que o arsenal militar iraniano é extremamente sofisticado. Então, não é qualquer país no Oriente Médio, né? Não é um Líbano, não é, sei lá, não é um Afeganistão, até mesmo a Arábia Saudita. O Irã tem mais poder militar. Tem mísseis que conseguem viajar, gente, numa velocidade impressionante, que conseguem atingir entre 2.000 e 3.000 quilômetros. Se você analisar esse mapinha, você percebe claramente que o Irã teria capacidade para atingir países muito distantes, inclusive países europeus, né? Então, tem toda essa questão dos mísseis balísticos e a outra questão importante é a capacidade nuclear iraniana. Na década de 60, os Estados Unidos repassam tecnologia nuclear durante a Guerra Fria para o governo do Shah Reza Pahlavi, lembrando que o Shah era aliado estadunidense. E o que essa tecnologia vai implicar? Ela vai ser utilizada para que o Irã comece a desenvolver, para fins pacíficos naquele momento, o enriquecimento de urânio para a geração de energia elétrica, que o país sofria muito com problemas elétricos, etc. Só que, ao longo do percurso, o Shah vai sair do poder, mas o governo xiita da República Islâmica, dos ayatolás, mantém o programa nuclear e desenvolve mais ainda o programa nuclear, chegando a ter a capacidade de produzir entre 12 e 15 bombas nucleares, de acordo com os dados divulgados pelo próprio Estados Unidos em 2025. Em 25, os aviões B-2, que são aviões ultramodernos, que conseguem atingir velocidades incríveis, super silenciosos, que conseguem percorrer distâncias enormes sem abastecimento, porque eles são abastecidos no ar, inclusive, bombardearam as bases de Fordo, Isfahan e Natanz, que são 3 centrais nucleares. Só que os Estados Unidos avisaram que iam bombardear essas centrais nucleares, ou seja, deram tempo para que o Irã retirasse o material que geraria maior risco, né, associado ali ao bombardeio. Então, por exemplo, se os Estados Unidos bombardeassem as usinas funcionando, isso seria um crime de guerra, isso seria algo gravíssimo, causaria um acidente nuclear sem precedentes. Mas, de fato, o que foi atacado foi a infraestrutura, as máquinas. Mas a matéria-prima, ela foi armazenada em outros lugares, ou seja, a matéria-prima ainda está lá no Irã. O Irã ainda tem matéria-prima para poder fazer bombas nucleares, mas não tem mais as armas, os equipamentos para fazê-las, tá? É claro, gente, e eu comentei isso agora há pouco, que falar de Irã é falar de petróleo. O Irã tem a 4ª maior reserva de petróleo. O Irã é um membro da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ou seja, o Irã ele tem uma grande capacidade de influenciar na economia mundial, porque se ele reduz a oferta de petróleo, consequentemente, isso impacta diretamente no preço do petróleo, que é a base para várias atividades econômicas no mundo.
E, ao mesmo tempo, o Irã tem um poder geográfico. Esse aqui é muito doido, gente. Isso aqui é doido demais. O Irã controla o famoso Estreito de Hormuz. O que é o Estreito de Hormuz, tá? O Estreito de Hormuz é uma passagem estreita, como o próprio nome diz, que fica aqui entre os territórios de Omã, o Emirados Árabes Unidos e o próprio Irã, tá? Esse caminho aqui, gente, é o caminho que os navios de petróleo fazem para levar petróleo para a Ásia, para a Europa, saindo do Kuwait, do Emirados Árabes, entre outros países. Se o Irã tem um controle do estreito, essa passagem, que tem poucos quilômetros, se ele decide fechar, colocar navios de guerra, decide fechar a passagem, vocês imaginam o impacto econômico que isso teria no mundo. Então, o Irã, ele controla a passagem de 20% do petróleo da Terra nesse local. Então, o controle do Estreito de Hormuz e o fato do Irã ser também um membro da OPEP, que é uma organização que controla as exportações de petróleo no mundo, em torno de 70% das exportações da Terra, o Irã acaba tendo um poder de influenciar geograficamente muito o Oriente Médio, fora também o poder militar, como eu te mostrei agora há pouco, ok? Olha só, queria trazer essa tela aqui para te fazer um convite. Se você ainda não conhece o Humanizando, o Humanizando é um curso online de ciências humanas, é o maior curso de ciências humanas do Brasil, que vai te preparar em História, Geografia, Filosofia e Sociologia para o Enem e para os demais vestibulares, UVEST, Unicamp, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou seja, você vai ter um preparo para ciências humanas. E aqui no Humanizando você não vai ter acesso a apenas aulas. Aqui no Humanizando você vai ter acesso a um método. A gente tem um método Humanizando, um método, gente, que assim é o divisor de águas nos seus estudos das humanas. Humanas que tem um peso muito grande na sua aprovação, na conquista do seu sonho. Então, se você não conhece o Humanizando ainda, é só apontar a sua câmera para esse QR Code, você vai direto aqui para a página do Humanizando. Queria também te convidar a seguir o Humanizando no Instagram, o @curso Humanizando, se você não segue a gente ainda, Humanizando. E queria também te pedir para deixar o like aqui pra gente. O seu like, ele ajuda muito esse vídeo a engajar e chegar a mais pessoas. E deixar o seu comentário aqui embaixo se você gostou de tudo isso que a gente falou nessa aula sobre o Irã. Beleza? Tranquilo? Então a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.